Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, o vídeo de hoje é sobre luminosidade. Eu fiz algumas filmagens no Orquidário Casa das Orquídeas do meu amigo Heron Gonçalves. Vai estar aí depois para vocês verem. Então, vamos lá. Agradecer a Ana Maria, Distrito Federal, Brasília, pela ajuda no Pix. Muito obrigado, Ana, meu amor, sempre ajudando. E também avisar para vocês que vocês podem ainda comprar a rifa, tá? Vai ter o videozinho dos prêmios da rifa. Vai ser sorteado nesse fim de semana, tá bom? Então, agradecer a todo mundo que participa, que compra plantas, material. Quer ajudar o canal? Se inscreve no canal, deixa seu like, faça um comentário. Quer ajudar ainda mais? A chave Pix está fixada no comentário aqui embaixo, juntamente com a de Zap de vendas. Beijos! Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, ignore o som, que o Duquinha tá lavando o telhado aqui da casa do Heron, então tá esse barulhinho aí de motor, mas vamos para o objetivo. Esse vídeo é para falar sobre luminosidade. Francisco, mas por que você está mostrando essa estufa, que é uma das estufas aqui do Orquidário Casa das Orquídeas, do Heron Gonçalves em Venda Nova do Imigrante? Por causa do posicionamento dela. Se vocês notarem, tem uma mata logo ali atrás, e ela é bem alta porque existe uma montanha, certo? Então, o que eu quero dizer, o que eu quero colocar para vocês é que essa estufa, naturalmente, ela pega menos luminosidade durante o dia do que a maioria das estufas do Heron, porque ela está posicionada em um local onde a luminosidade ela não chega o dia inteiro. O sol nasce, começa a iluminar depois de um determinado horário, e antes do sol se pôr, ela já começa a ficar meio sombreada. Lá dentro eu vou mostrar as características das plantas cultivadas nesse tipo de estufa. Claro que ele usa as bancadas, né, para engorda de mudas, mas também coloca plantas específicas para esse tipo de luminosidade. Então, meus amores, a luminosidade aqui ela é uma luminosidade razoável. Como essa estufa está na borda de uma mata, né, preservada, tem cursos de água e se torna automaticamente mais úmido, certo? E menos iluminado. Mas as plantas, mesmo assim, se desenvolvem, florescem porque ainda recebe um tipo de luminosidade suficiente para o seu desenvolvimento. Esse tipo de estufa é perfeito para o desenvolvimento de síndries e mudas pequenas, ou plantas que precisem de mais sombreamento, como é o caso dos Paphiopedilum. Olha só que coisa mais linda esse Paphiopedilum sapatinho, certo? Então, não quer dizer que esse tipo de estufa, que tem um pouco menos de luminosidade, suas orquídeas não vão florescer. Elas vão florescer, mas o ideal é que para orquídeas que precisam de mais luminosidade, a estufa receba mais luminosidade durante o dia. A vantagem dessas estufas que são bem amplas, que por mais que elas estejam em locais que recebam menos luz solar, por elas serem amplas e terem essa lona plástica difusora, a luminosidade ela é distribuída com muita homogeneidade, proporcionando que todas as plantas recebam a mesma quantidade de luminosidade favorável ao seu desenvolvimento. A luminosidade é algo assim incrível para a floração das orquídeas. Então, luminosidade é o fator principal para que suas plantas possam florescer bem. Não adianta inventar. Se o local é muito sombreado, algumas orquídeas se adaptam bem, mas a maioria das orquídeas, como Cattleya, Encíclia, Epidendro, Brassavola, os híbridos de Cattleya e muito mais, vão ter uma certa dificuldade de floração. Aqui nós temos um pequeno lote de Cattleya metistoglossa, né, com a sua primeira floração. Então as pessoas ficam sempre muito preocupadas com a floração dos síndales, certo?
E um bom cuidado, um bom plantio, um bom adubo, né? Como é o adubo Rimitsu, que o próprio Heron fabrica, tá? Então o Heron usa esse adubo em todas as suas plantinhas. Não sei se vai dar para mostrar aqui. Esse toletinho aqui, ó. E faz com que as plantas se desenvolvam bem. Aqui chegou num nível de organização muito interessante, que, por exemplo, Cattleya mezzoglosса estão nesses potes rosas. Ali do lado já tem outro cruzamento que deve ser de Cattleya mezzoglossa também no pote amarelo. E assim vai dividindo os cruzamentos para que os lotes não se misturem. E o que eu queria falar era sobre isso daqui, ó. Floração precoce. As plantas estão com botões. A maioria dessas plantas do lote estão com botões, tá? E um detalhe, a Cattleya mezzoglossa, ela pode florescer na espata verde, mas o natural é que ela floresça com a espata seca. O Heron, ele tem uma grande paixão por Cattleya mezzoglossa, certo? Então ele sempre está fazendo bons cruzamentos porque ele tem excelentes matrizes. O lote de plantas dele, da coleção dele, está todas em botões e em breve a gente estará mostrando para vocês esse show de floração como eu fiz no ano passado. Esse cantinho aqui é um cantinho que recebe mais luminosidade na parte da manhã. Vocês podem observar que o sol está ali já do lado de fora. E nesse cantinho aqui o Heron colocou várias plantas mais necessitadas de menos luminosidade, tá? Até mesmo esse tipo de planta, quando ela tem menos luminosidade, igual os bulbonfilos asiáticos, o vegetativo da planta fica muito bonito, muito atraente, como vocês podem ver, tá? Tem muitas coisas lindas, Adrolélia lauri, ali ó, éreas, gôngoras, mas na verdade a maioria das plantas que estão aqui, ceológenes, são os bulbonfilos asiáticos, que são plantas que realmente precisam de menos luminosidade para se desenvolver com mais qualidade. Então eu vou dar uma dica para vocês que foi experiência minha mesmo. Eu sempre morei de aluguel, até hoje eu moro de aluguel, né? O sonho da casa própria parece distante, né? Especialmente nessa crise. E eu já morei em barracões, em Belo Horizonte, em Fabriciano, Coronel Fabriciano, em vários lugares que eu sempre tinha um corredor pequeno, estreito, um pedacinho de quintal. Eu nunca tive muito espaço. Graças a Deus hoje em dia eu tenho muito espaço. Mas eu sofri igual sovaco de aleijado para tentar cultivar o sonho que são as orquídeas. Então se você mora numa casa que tem só um corredor, que pega pouca luminosidade, uma dica é esse tipo de cultivo, tá? Vocês vão escolher um lado da parede que pega mais luminosidade. Claro que tem que colocar um sombrite, porque por mais que o corredor seja escuro, quando dá meio-dia, o sol ele desce direto ali no meio certinho. E esse sol é o sol mais agressivo, tá certo? Então ele é muito, muito quente, muito forte e geralmente danifica as orquídeas. Aí você coloca o sombrite, né, no seu corredor. Na sua parede, você coloca uma tela. Essa tela aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, é uma tela galvanizada. Essa do Heron aqui, ela tem um plástico, tá? E podem fazer uma parede de orquídeas usando cestinhos pendurados, vasos pendurados. Eu gosto muito desse cestinho, inclusive no Mercado Livre eu vendo os kits com eles, tá? Aí você planta a sua orquídea. A orquídea, por que no cestinho, Francisco? Porque ele é mais drenado. Quando chover, a água vai secar rápido, né? Porque sempre tem um período de chuva, certo? Então, esse cestinho é fantástico, ele é feito de madeiras nobres, é feito de roxim, roxim e paraju? Eu acho que é. E umas madeiras nobres. Ixi, vai ficar aqui por enquanto. Então, amores, fazer uma parede é muito melhor do que fazer prateleiras, porque quando você faz prateleiras, a água de cima escorre na de baixo, mas fica sempre acumulada na madeira, a madeira apodrece, um Deus nos acuda. Então, esse tipo de projeção de cultivo na vertical é maravilhoso. Atenção, evitem de misturar orquídeas com outras plantas. Ah, Francisco, mas eu gosto de uma
de uma violeta, eu gosto de uma begônia. Coloca o que não é orquídea tudo embaixo e as orquídeas mais alto possíveis, porque elas gostam muito de luminosidade, tá bom? Fica a dica para vocês e fiquem atentos ao seu local com relação à luminosidade. Essa área aqui, meus amores, eu acho que é a área mais escura do ponto da estufa. Então aqui só tem vasinhos de síndres, sofronites, plantas pequenas. Porque realmente aqui é um lugar mais escuro. Vocês podem ouvir o barulhinho da água aí, ó. Tá vendo? E aqui tem bandejas, tem vasinhos, bandejas não tem, né? Tá tudo, tem. Tem nos potinhos para que as plantas se desenvolvam até poder serem transferidas para uma área para um vaso maior e com melhor luminosidade. Então, meus amores, continuando a falar sobre a luminosidade, aqui vocês podem observar que é um corredor bem longo e vocês podem observar que aqui é mais iluminado. Por quê? Nas laterais, aqui especialmente tem uma plantação de milho, é aberto, não tem mata, e desse lado também não tem plantação de nada. E está num terreno plano, onde desde que o sol nasce, toda a luminosidade ela vem, desde as 6, 7 horas da manhã, e lá para as 4, 5 horas, como nós estamos no inverno, o sol se põe. No entanto, no verão, essa luminosidade aqui nessa estufa, ela é muito mais acentuada. A maioria das plantas adultas estão aqui, certo? As plantas para florescer, vasos grandes, e é isso, luminosidade é algo assim fundamental. Vou dar um exemplo de como o excesso de luminosidade para algumas plantas podem causar algum tipo de reação. Isso é um bumbonfilo vaginato. Vejam só as folhas, né, estão amarelando. Isso é o excesso de luminosidade. Essa planta, se vocês verem os brotos de baixo, que estão mais escondidos, estão um tom de verde mais saudável. Então essa planta, ela tem que ser levada lá para cima, para um local mais protegido, para que o seu vegetal fique bonito igual o de baixo. Por que esse de baixo está mais bonito? Porque ele está meio que protegido pelas folhas de cima, que estão recebendo a maior parte da luminosidade e ficam amarelas. Um sinal de excesso de luminosidade é quando as folhas ficam amarelas, é um estresse que a planta sofre. Lembrando que muitas orquídeas precisam desse excesso de luminosidade e não ficam com as folhas amarelas. Geralmente, quem sofre com excesso de luminosidade são plantas delicadas, como o bumbonfilo, micro e mini orquídeas, né? Ó, outro exemplo de bumbonfilo também que precisa ser mudado de lugar. Olha só esse bumbonfilo, Elizabeth Young, eu acho o nome dele, é um híbrido, isso mesmo. As folhas amarelando, tá vendo? É porque está recebendo muita luminosidade. Precisa de um local mais protegido para que o vegetativo fique bonito, saudável e floresça. Francisco, vai morrer? Não morre, tá? Geralmente não morre, mas a planta fica com um aspecto desagradável e de sofrimento. Então, é sempre bom ter o equilíbrio da planta com vegetal bonito e uma floração saudável. Encíclia ama luminosidade. Aqui ela está pegando muita luminosidade, mas vocês podem observar que a folha é super saudável, porque é uma planta adaptável a muita luminosidade. E com duas hastes florais, vejam bem. Então é isso. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, Dungies arpófila, veja só que coisa mais linda. Existe um híbrido natural dessa planta com Adrolelia prassens, que é uma fofura. É uma planta mais exigente com relação à luminosidade. É uma planta que tem um aspecto floral muito semelhante às Hoffmannsangela, mas o vegetal é bem diferenciado, pseudobulbos bem fininhos, né? E é uma planta bem interessante. Também estou pensando em cruzar essa planta com Brassávula, para ver o que vai dar, e também com sofronites.
Falando em híbridos envolvendo a Adrolélia, esse híbrido foi feito pelo Sávio Calimã. Há um tempo atrás eu comprei várias mudinhas e replantei a Adrolélia pracis com a Adrolélia alauri. E a Márcia Sanimorimoto do Colibri Orquídea refez esse cruzamento, olha que fantástico. Maravilhosa Rodriguésia obtusifolia. Essa daqui foi um presente do meu amigo Erivelton, de Vargem Alta. Eu acho que é. E eu também tenho uma alba, que foi um presente da minha amiga Rita de Cássia. Olha que coisa mais fofa. Fiz um cruzamento dessa espécie com a Rodriguésia decora, que gera um híbrido natural, né? Já está marcadinho ali. E também fiz, cruzamento entre elas, para que todos possam ter acesso a essa belezura. Minha Microlaelia Lund, perfeita, toda trabalhada na floração. O arranjo vai ficar melhor à medida que o tempo vai passando, a planta vai se desenvolver mais e ano que vem acredito que a floração será muito mais bonita. Então, meus amores, essa é a rifa, tá? Serão 3 ganhadores. Cada ganhador vai ganhar o mesmo prêmio. Mas só que em primeiro lugar, a Cataleya labiata roxo bispo do primeiro lugar vai ser a maior, tá? E assim consecutivamente. Os ganhadores vão ganhar, cada um, uma Graeco sesquipedale com botão. Vai ganhar um cruzamento especial de Lelea anceps. E vai ganhar a Cataleya labiata roxo bispo. Então, os 3 ganhadores, cada um vai ganhar 3 plantas especiais. Cada nome na cartela custa R$5 e o frete é por conta do ganhador. Vale muito a pena você concorrer a esses prêmios, pagando apenas R$5 por nome. Serão 3 ganhadores, é só chamar no WhatsApp de venda. Beijos!